Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 7, nós temos o que algumas Bíblias trazem como título, o Santo Ministério e o Serviço dos Santos. E a nossa mensagem mesmo tem um título, Nosso Serviço como Santos Servos de Deus. A base dessa ministração diz respeito a, vamos dizer assim, o apagar de muitas ilusões que povoam, e por que não dizer poluem, os corações dos crentes, dos cristãos, com uma falsa ideia do que seja ser um cristão. Nós somos seres religiosos por natureza. O ser humano é um ser religioso. Independe de que religião seja, de que Deus cultue, de que tradição tenha, independente de viver em alguma comunidade, seja civilizada ou no meio do mato, ou até mesmo vivendo sozinho, isolados como eremitas em deserto por 40, 50 anos sem ver ninguém, de alguma maneira o homem procura estabelecer algum tipo de relação com o que ele não pode ver, não pode contemplar, atribuindo isso uma boa parcela de fé no que as pessoas vão ter como religião, vão chamar de religião. Mas fato é, meus amados irmãos, que ser um cristão não é necessariamente ter uma religião. Essa é uma ideia bastante enganosa e eu posso dizer perigosa. Nós não fomos chamados pelo Senhor Jesus para autoritariamente batermos no peito e dizermos, eu tenho uma religião. Ou pior do que isso ainda, eu tenho a religião. Religião é só a minha, a dos outros não presta. Não, a minha que é boa, a dos outros é ruim. A minha é verdadeira, todas as outras são falsas. Sabemos que há um só Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou tudo isso e sustenta tudo isso é o único Deus. E que os demais realmente não são deuses. Mas precisamos atentar para um detalhe interessante, amados, e você vai ler os evangelhos inteiros, você vai ler as promessas dos profetas de Israel antigos, anunciando a vinda do Salvador, do Senhor Jesus, e você não vai ver em lugar nenhum escrito ou estabelecido o fato de que ele viria fundar uma religião. Você pega um dicionário, por exemplo, alguns deles, péssimos dicionários, por acaso, abre lá em Jesus Cristo, e alguns vão colocar fundador do cristianismo. Oh, meu Deus, nada a ver. Jesus não fundou cristianismo nenhum. Jesus não fundou religião nenhuma. Muito pelo contrário, ele anunciou o evangelho para que pessoas de qualquer religião conhecessem o Deus vivo e verdadeiro. O evangelho servindo exatamente para que o homem conhecesse antes de tudo a si mesmo, sabendo que é um ser humano. Um ser que já chegou nesse mundo pecador, que por natureza já é um pecador, que por causa disso, inclusive, pasme, já nasceu condenado ao inferno. Que é isso, pessoal? Uma criancinha dessa que a gente acabou de consagrar? Pois é, para você ver, né? O que ela fez? O que eu fiz? O que você fez? O que foi que nós fizemos para merecer o inferno? Nada, apenas nascemos como descendentes de Adão, aquele que trouxe o pecado para o mundo. A graça de Deus se manifesta quando a possibilidade de desfazer aquilo que Adão fez está diante de nós por um ato feito também não por nós, mas pelo Senhor Jesus, quando morre na cruz no teu lugar e nos dá então a oportunidade de sermos perdoados dessa natureza pecaminosa, termos os nossos pecados perdoados e podermos então, uma vez justificados por Deus, começar a viver uma vida santa, como o texto aqui está dizendo, quando nos chama de santos. Isso mesmo, é outra ideia péssima que nós temos
quando imaginamos que santo é só aquela imagenzinha que tem, que depois que morre, que dá um jeito da pessoa virar santa. Não? Ou o cara é santo agora vivo, ele não vai ser santo nunca, querido. Se ele não foi santo agora em vida, depois de morto, não adianta você fazer nada, que ele não vai ser santificado. Então vamos atentar para esses detalhes, amados, de que o cristianismo puro e verdadeiro não é meramente uma religião, não é uma expressão de religiosidade, mas uma vida prática, totalmente diferente do que a cultura, a tradição e os costumes nos ensinam, e que saiamos daqui hoje, daqui a pouquinho, daqui uns 40 minutos mais ou menos, com esta convicção em nossos corações. Jesus não morreu naquela cruz de graça, em vão, para servir de enredo para filme, para a gente chorar na sexta-feira da paixão. Não, amados. Aquilo ali foi algo muito mais profundo e poderoso do que se pode imaginar. Amém? Vamos ler o texto? Efésios 4, de versículo 7 até o 16. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O versículo 7 já diz, amados, que a graça foi concedida a cada um de nós. Amém? Nós ouvimos a palavra graça pela primeira vez na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo 6, quando o Senhor então decide destruir o mundo por meio do dilúvio, arrependido de ter criado o homem, porque percebe que o homem é mau e é continuamente mau todo o desígnio do coração dele. E a palavra lá em Gênesis 6 é tão dura, porque ela diz assim: então se arrependeu Deus de ter criado o homem. Meu Pai do céu, que coisa tremenda, hein? A obra-prima da criação de Deus, causar no coração desse tremendo e maravilhoso Criador um arrependimento, ou suscitar um arrependimento. Quão mau é o homem. E não adianta você pensar, não, pastor, mas isso era aquele homem daqueles dias de Noé. Não, amado, é todo homem. Em essência, nós nunca mudamos, nós somos os mesmos. Desde Adão até hoje, até o último dia de existência dessa terra. Em essência, nós somos os mesmos. O que muda são algumas culturas, tecnologia, jeito de vestir, jeito de falar. Usamos microfone, celular, câmera, coisa que eles não tinham naquele tempo, energia elétrica, ventilador, mas no resto, a essência do ser humano não mudou, nunca mudou. Somos os mesmos. E assim como Deus se arrepende de criar o homem naquela ocasião, pode-se entender que esse sentimento arde no coração até hoje. Só que, imediatamente aparece lá no texto algo interessante, mesmo tendo se disposto a destruir toda a criação, a palavra diz que
Noé achou graça diante de Deus, ou seja, Deus foi gracioso para com Noé. Amém, amados? Mais adiante ele vai se encontrar com Abraão e separa Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, vai para uma terra que te mostrarei. A graça de Deus é sobre Abraão e ele vai dizer para o Abraão, te abençoarei, te engrandecerei o nome, de ti sairão muitas nações, sê tu, pois, uma bênção. Então vem a graça de Deus a um homem só, o Abraão, e por aí vai, e assim sucessivamente. A graça de Deus vem para um povo específico, ao povo de Israel, a fim de que por meio daquele povo, o Salvador de toda a humanidade, viesse à terra, a saber, o Senhor Jesus. E hoje, amados, nesses dias não mais de lei, mas nesses dias que nós chamamos de dias de graça, na época da nova aliança, a palavra é outra. A graça do Senhor não se faz mais apenas sobre um homem, como foi sobre Noé, como foi sobre Abraão, mas a graça de Deus está aqui, ó. A graça foi concedida a quem? A cada um de nós. Amém, amados? Não há um chamado do Senhor, não existe um eleito do Senhor sobre o qual a graça dele não tenha sido derramada, e derramada abundantemente. Não temos um aparelho para medir, mas a graça que nos arrancou do inferno, que firmou nossos pés numa rocha, é muita coisa. Não temos como calcular. Éramos escravos, vendidos ao pecado, escravizados pelo pecado, e fomos libertados, comprados, alforriados, um preço pago com o próprio sangue do Senhor Jesus. Preço esse, repito, não há como calcular, não há como saber quanto ele pagou. Só sabemos que para nós era impossível. Amém, amados? A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça derramada sobre os escolhidos de Deus contempla todos indistintamente. Todos são agraciados, todos participam da graça da salvação pela fé. Segundo a proporção do dom de Cristo, é que ele mesmo distribui dons. O versículo número 8 vai dizer isso, nós vamos para ele imediatamente, olha o que diz. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que cativeiro é esse que ele levou cativo? A palavra de Deus diz, em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 19, que esse mundo inteiro jaz no maligno. O apóstolo Paulo diz que esse mundo tem um Deus, o Deus deste século, que tem cegado o entendimento das pessoas, que provoca algum impedimento para que as pessoas vejam o resplandecer da luz do nosso Salvador. Chamado de o Deus desse século, o príncipe desse século, tanto faz. Aquele pelo qual esse mundo inteiro jaz, já que João está dizendo na sua epístola, capítulo 5, versículo 19, que esse mundo inteiro jaz no maligno. Entendemos, como a palavra diz em outro trecho, que esse mundo inteiro vem sendo entesourado para fogo. Pela graça de Deus, uma estratégia maravilhosa é traçada, um plano maravilhoso é colocado em ação, não o de salvar o mundo, mas o de salvar os escolhidos do Senhor nesse mundo. Se esse mundo está indo para o fogo, se a destruição é inevitável, se nós sabemos que isso aqui vai acabar, o Senhor então resolve tirar os seus daqui. Por causa disso, estão alguns homens espalhados pelo mundo, não ensinando o que lhes vem à cabeça, mas anunciando o evangelho da salvação, anunciando a palavra de Deus. Os pregadores que há no mundo, e eu não estou falando de qualquer pregador, estou falando dos pregadores do evangelho. Tem muita gente pregando muita coisa, querendo que seja evangelho, mas na verdade não é. Os pregadores que estão pelo mundo não estão para pregar o que eles querem. Quantas e quantas vezes, amados, eu vinha a esse púlpito olhando para as carinhas de um ou de dois ou de meia dúzia de irmãos, doido para mandar aqui um tipo de mensagem, num dia para dar uma bronca no irmão, no outro dia para dar uma palavra de esperança, de consolo, de ânimo para aquele irmão, para aquela irmã, mas
quando a gente sobe aqui, nós não somos donos necessariamente de nossas palavras. Embora tenhamos sobre o nosso lombo uma baita de uma responsabilidade, aqui nós estamos para expor a mensagem do Evangelho. Não estamos aqui para inventar uma mensagem, mas tão somente para entregar uma mensagem que não é nossa. No final das contas, estamos aqui para transmitir um recado. Amém, amados? Então atentem para essas palavras. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Jesus subiu às alturas após a sua morte e ressurreição. A morte e ressurreição do Senhor determinou de uma vez por todas a derrota de toda malignidade que mantinha os homens sob escravidão. Amém, amados? Seu sacrifício na cruz do Calvário providenciou isso. As forças espirituais das trevas foram derrotadas na cruz. Quem sob a cruz está protegido contra elas. Primeira coisa que vem à mente das pessoas é, se Deus derrotou então todas as forças do maligno, então essas forças não agem mais no mundo? Amados, não agem. Não agem para sobre aqueles que se valem do sacrifício da cruz. Lamentavelmente, queridos, e é com muita tristeza que a gente lembra disso e fala disso, a grande maioria da população do mundo ignorou e ignora completamente o sacrifício do Senhor Jesus. É como se não tivesse acontecido. Morreu? Tá. Jesus? Morreu? Pois é, morreu. E daí? Eu nem conhecia, não é parente meu não é nada meu não. Foi cruel, né? Pregaram os pregos na mão dele, né? No pé. Ficou pendurado numa cruz. Perversidade, né, rapaz? Os caras eram maus, né, velho? Poxa. E não passa disso. Não consegue mensurar, não consegue assimilar a dimensão de tão tremendo sacrifício. Aquele não era apenas um homem, aquele era o Filho de Deus. Ele não foi somente assassinado, ele se entregou. Não existe poder no universo inteiro que possa subjugar Deus. Jesus só morreu naquela cruz porque ele se entregou por nós. Amém, amados? Ele se deu em sacrifício em nosso favor. Entendam isso, amados. E por meio desse sacrifício, as forças espirituais das trevas foram dominadas. Elas não exercem mais poder nenhum sobre a vida daqueles que se valem do sacrifício da cruz. Amém, amados? Concedeu dons aos homens. Todos os cristãos receberam dons, amados. Não existe nenhum cristão sem dom. Existe um com um tipo de dom que a gente julga mais relevante, outro com um dom que a gente julga mais humilde, mais simples, mas cristãos sem dom nenhum e sem nenhum comissionamento não existem. Amém? Em outras palavras, não existem inúteis para a igreja do Senhor. Pouco importa quanto tempo você está aqui, pouco importa o que você tenha compreendido do Evangelho até hoje. Um tiquinho assim que você tenha compreendido, escute, você é útil ao reino de Deus. Amém? Creia nisso. O que nós temos, lamentavelmente, é uma porção de gente que, primeiro, ainda não identificaram esse dom, ou outros que até já identificaram, mas simplesmente ainda não usam. Não fazem uso desses dons. Mas o Senhor deu. O Senhor distribuiu esses dons para todos os crentes. Não há cristão sem dom. Ainda, esses dons são variados. Primeiramente, a gente pode entender que são habilidades para expressar, celebrar, demonstrar, comunicar Cristo de modo edificante. Primeiro, para fortalecer a fé dos irmãos. E segundo, para fazer com que a igreja cresça. Não existe outro meio de fazer com que a igreja cresça, a não ser que aqueles cristãos que aqui se reúnem, quando saírem daqui, contagiem outros com a mensagem do Evangelho. Muito mais, preste bem atenção, por meio do conjunto das obras que você pratica no dia a dia,
do que até mesmo pelo que você fala. Um cidadão chamado Francisco, xará do Diá ali, era até Francisco de Assis. Por que Francisco? Porque ele veio da França, Francesco, pequeno francês, um comerciantezinho italiano que morava na cidade de Assis. Aí endeusaram o rapaz, chamaram de São Francisco de Assis, não tem problema nenhum. O certo é que foi um homem exemplar e uma figura a ser realmente lembrada com toda a dignidade. Francisco de Assis já falou para os discípulos dele certa vez: preguem o evangelho e, se for necessário, use as palavras. O que ele queria dizer com isso? Nos dizeres daquele cristão, como é que se deveria pregar o evangelho? Primeiro de tudo, com a nossa vida, as nossas ações, as nossas obras, a nossa atitude prática. Aquele homem ficou conhecido mundialmente pela sua piedade. Era um homem extremamente piedoso. Uma pessoa piedosa tanto faz abrir a boca como não abrir. Ela vai contagiar bem a outras do mesmo jeito. E essa é a maneira, uma das maneiras com que se faz para que a igreja cresça. Ainda há, de modo geral, 2 grupos de dons. Habilidades para falar, pregar e ensinar, e habilidades para prestar ajuda prática em amor. E essa ajuda em todos os sentidos. Quando a gente fala em ajudar alguém, imediatamente a gente pensa, dá esmola para um cego. Sim, estamos ajudando o cego. Glória a Deus. Dá um dinheiro para alguém que está precisando. Amém, maravilhoso. Tem alguém precisando, você pode dar. Dá de comer a quem está com fome. Amém, faz parte também. Obrigado, filha. Também faz parte. Mas como nós podemos ajudar nesse mundo? Como os servos de Deus podem ajudar nesse mundo? Uma mensagem de consolo, de paz, de esperança. Emprestar um ombro para alguém chorar. Nesse momento, vivemos um momento de alegria, renovação, uma vida nova que chega. Na sexta-feira, estava chorando, abraçado com o nosso querido Mazin, rapaz que dirige a nossa van, perdeu o pai na quinta-feira, fez uma cirurgia cardíaca, não se recuperou bem dela, morreu. Que desespero, quanta tristeza naquela casa, o homem era muito querido. E a gente lá no meio, ouvindo aquele pranto todo, aquele desespero todo, com muito pouca coisa, ou mesmo nada para dizer, num momento tão desesperador, mas tão somente estando lá, estando do lado, abraçando a pessoa para chorar, molhar a gente com suas lágrimas, dizer os seus lamentos e a gente emprestar os ouvidos para ouvir. Passados esses dias de luto, a vida vai voltando ao normal e a gente tem uma mensagem do Evangelho para passar, mas naquele momento, o apenas cumprir a determinação bíblica do alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Num dia nasceu alguém, no outro dia aniversário de alguém, no outro dia casamento de alguém, mas em algum dia um luto, um velório na casa de alguém, e em todos os momentos esses servos de Deus, esses que têm recebido esses dons da parte de Deus, se fazem presente no meio do povo, exatamente para prestar um serviço de uma relevância tremenda. Ajudar alguém que está precisando, naquele exato momento, segundo aquela necessidade que se faz. Imagine que tristeza é você preparar uma festa enorme, maravilhosa, um aniversário de criança, um aniversário seu, não sei, compra carne, assa, refrigerante, tudo pronto, e na hora da festa não chega ninguém. Fica você sozinho olhando para aquela carne, para aquele refrigerante. Cadê meus amigos? Vocês estão entendendo, amados? Porque a palavra de Deus agrega, porque o amor de Deus nos une, nos junta. Nós precisamos uns dos outros em todo o tempo, em todas as ocasiões, sejam nas de confraternização, nas de alegria, nas de desespero, de tristeza, nos problemas que nós temos na vida. Pastor, o problema lá em casa é esse, assim e tal, o que vamos fazer? Não sei, meu amado, mas vamos estudar juntos e descobrir uma solução.
Podemos não ter resposta para tudo de bate-pronto, na bucha, mas temos toda a paciência do mundo para vivermos a amargura do irmão junto com ele, para estarmos do lado dele, para que ele sinta que não está abandonado. Ele não está sozinho. Estamos juntos. Vamos correr atrás da solução. E em nome de Jesus, nós vamos encontrá-la. Amém, amados? Glória a Deus. Ainda, a minha impressora comeu uma linha aqui, mas eu acho. No terceiro lugar, ainda sobre esses dons, dizendo que não há cristão que não tenha um dom ministerial, é que ele vai lembrar que vão existir alguns que receberam esse dom, mas não identificaram ainda esse dom, nem sabem que tem o dom, ou receberam, mas simplesmente não usam. Prestem atenção, amados, numa coisa. Nos sinóticos, Jesus conta uma parábola bastante interessante. O Senhor distribuiu dons a, vamos entender assim, uns trabalhadores. Deu talentos, deu 5 talentos a um, deu 3 ou 2 talentos a um outro, e deu 1 talento para um outro. E viajou. Quando ele voltou, aqueles servos vieram prestar contas. O que recebeu 5 falou, está aqui, Senhor, tome 10. Peguei os 5, trabalhei, fiz render, está aqui os 10. Chegou o outro que tinha recebido 2, ou 3, não me lembro, acho. Foi 2, né? Está aqui 4, porque eu peguei os 2 que o Senhor me deu, trabalhei, fiz render, está aqui os 4. Chega aquele que recebe 1, está aqui o seu 1 de volta. Eu peguei e enterrei com medo de perder, toma ele de volta aqui. Veja a situação. O Senhor honra ao que lhe dá 10, servo bom e fiel. Essa é a receptividade do Senhor para aquele que honrou os talentos ou os dons recebidos. O outro era pouquinho, 2 virou 4, mas servo bom e fiel, né? E todos eles são chamados para estarem na presença daquele Senhor. Que maravilha, hein, queridos? E chega aquele com 1, é porque eu tive medo de perder, e eu sei que o Senhor é um homem muito justo, então eu enterrei, está aqui de volta. Servo mau e negligente. Os outros ouviram, porque fosse fiel no pouco, muito lhes darei. Aquele negligente foi infiel no pouco, e a ordem é, tome o 1 que ele enterrou, dê àquele que tem 10. Porque ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E a ordem para que se atirasse aquele negligente, lá onde haveria choro e ranger de dentes. Amados, essa parábolazinha tão simplesinha serve para nos chamar a atenção quanto a essa nossa negligência, esse nosso relaxo no uso dos talentos ou dos dons que o Senhor nos dá. Esses talentos ou dons não são dados para serem enterrados. Não são dados para nosso próprio deleite, para nosso desfrute, para usarmos como bem quisermos. Porque, na verdade, eles não são nossos. Eles são de Deus. São do Senhor. O que você está recebendo é uma concessão. Concessão de uso. E de uso adequado. Usar devidamente. Não do jeito que bem quer, mas do jeito que Deus manda. As ocasiões para o uso desses dons, elas simplesmente irão aparecer. Amém, amados? Olha, verso 9 e 10. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também desceu? E desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Queridos, olha, Cristo foi exaltado após passar terrível humilhação. Isso não deveria ser novidade para nós que já lemos na Escritura acerca de
Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exalta será... Olha o exemplo do Senhor Jesus. Sendo ele Deus, deixa sua divindade, seu céu de glória, transforma-se, é feito um homem como eu e como você, experimenta todo tipo de tentação, dor, angústia, fome, raiva, frio, calor, angústia, cansaço físico, tudo que nós experimentamos, ele experimenta também, para que não viesse nenhum gaiato hoje dizer, é muito mole para Deus ficar lá no céu falando o que a gente tem que fazer. Ele não anda aqui, ele vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Ele não sabe como é a minha vida? Sabe sim. Ele se fez um homem igualzinho a nós. Quando ele cobra, é porque ele pode cobrar. Ele tem autoridade para isso. Quando ele manda, ele pode mandar. Quando ele exige que você faça, é porque ele sabe que é possível que você faça também. Amém, amados? Nós não servimos a um Deus irresponsável, que nos olha de longe, sem nenhuma compaixão e sem conhecimento de nossas angústias. Ele sabe, ele conhece tudo que vivemos, tudo que precisamos. Então, queridos, após passar a terrível humilhação, vem vindo até nós, nas partes mais inferiores da terra, esse chão que a gente pisa, né? Nesse mundo velho que jaz no maligno, que nós já comentamos. Então ele foi exaltado. Ele é Deus que tem autoridade e poder para realizar todas as coisas, inclusive nos empoderar, nos dar poder. Para quê? Para você virar o Homem-Aranha, Superman, o Homem de Ferro, o Tocha Humana. Não, amados. Para que você seja empoderado, tenha poder para resistir a todo tipo de tentação e tribulação nesse mundo tenebroso. Recebe, é revestido de poder de Deus, para que você possa cumprir com o que Ele tem determinado, o de anunciar o Evangelho. Queridos, não se iluda, não é tarefa fácil, mas não é mesmo. Estamos lutando contra os poderes das trevas, poderes esses que Ele já venceu na cruz do Calvário, mas que requer de nós vigilância, olhos abertos, muita atenção e cuidado, porque a mesma palavra vai dizer que esse inimigo anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E é nas nossas fraquezas, nos nossos descuidos, nos nossos cochilos, que nós costumamos escorregar e corremos grande risco de cair. Abram os olhos. Verso de número 11. E ele mesmo concedeu, agora os dons aí na igreja, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Entendam, amados, quando ele fala nos apóstolos, ele fala de si próprio. Paulo é um deles. E esses homens reuniam em si mesmos algumas características, Eles viram Jesus, eram testemunhas da ressurreição, ou foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus e comissionados diretamente pelo próprio Senhor Jesus para um serviço. Quando vocês virem nos dias de hoje algum homem pretendendo ser apóstolo ou se auto-intitulando apóstolo, não creia nele, não. Ele não sabe nem o que está dizendo. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Não existem apóstolos hoje. Esses profetas do Novo Testamento, pelo menos, não são os mesmos apóstolos. Se você voltar aí no capítulo 2, versículo 20, aí no mesmo Efésios aí, você vai ver que o fundamento da igreja, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a pedra angular, esse fundamento, a base, o alicerce,
A fundação da igreja é a doutrina desses homens. Então o Senhor usa esses homens por um período específico para estabelecer as doutrinas básicas da fé cristã. Os evangelistas são aquelas pessoas com dons especiais para proclamar o evangelho, aqueles que pregam, aqueles que abrem a boca e anunciam Jesus, anunciam a bondade de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus em favor dos pecadores, a necessidade de nós nos colocarmos debaixo daquele sacrifício, lavar os nossos pecados com aquele sangue derramado lá. Amém, amados? É a mensagem desses evangelistas que traz ao nosso coração a convicção de que nós somos pecadores e precisamos abandonar o pecado, que precisamos estar próximos do Senhor, próximos da pregação, ouvindo a pregação, sendo tratados por ela. Amém, queridos? E por último, pastores e mestres. As duas coisas não se separam. É impossível que um pastor não seja mestre. Todo homem que pretende ser um pastor, que pretende pastorear o rebanho de Deus, ou melhor dizendo, porque embora haja quem tenha pretendido isso, e são bons pastores hoje, nós cremos firmemente que os pastores são chamados pelo Senhor. Normalmente, quando são chamados, eles fogem. Eu passei alguns anos da minha vida correndo. Se eu disser para você, eu sonhava em ser um pastor, eu sou um grande mentiroso. Nunca sonhei, nunca fez parte dos meus planos de vida, nunca foi um projeto de vida meu. E quando o Senhor chamou, eu fui um dos que fugi, não quis, perdi alguns anos preciosos da vida fugindo do ministério pastoral. É um dom, não adianta se oferecer. Não dá para ser pastor sem ser mestre. É impossível ser pastor sem se qualificar na palavra. Alguns têm um dom maior aqui para retórica, aqui no microfone, no púlpito, que infelizmente eu não tenho. Gostaria de ser como tantos outros que eu admiro, mas infelizmente Deus não me deu esse dom. Me atrevo a pregar segundo o tiquinho de dom que tem, o pouquinho de habilidade que o Senhor permitiu conquistar, mas em compensação tenho me esmerado muito no estudo para que seja possível ensinar. Porque é impossível que se ensine algo sem primeiro aprender acerca desse algo. Para isso o Senhor me separou e há pelo menos 18 anos eu estudo sem parar, exatamente para que aprenda um pouquinho, uma vez tendo assimilado o tamanho da responsabilidade que é o de pregar o Evangelho. Amém, amados? Então o Senhor separou esses aí. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora olha o versículo 12. Para quê? Com vistas ao... Olha, tem um motivo, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Olha. Quem são esses santos? Já falei no começo, né? Pode dizer assim, sem medo, somos nós. Pode dizer, quero ouvir, somos. Esses santos somos. Isso. Fica procurando santinho morto, não, amado. Nem uma fotografiazinha, nem imagenzinha. Aquilo não é santo. Santos são vocês. Santos somos nós. A palavra é endereçada a santos vivos. Não tem palavra nenhuma sendo proferida a algum santo que já morreu. Morreu, acabou. Segue-se juízo. Nem eles resolvem nada por nós e muito menos nós por eles. A palavra é a nós. Esses santos da igreja do Senhor, são esses que têm sido santificados todo dia até o dia do encontro com o Senhor. E o autor de Hebreus pega mais pesado quando dá uma determinação, fala no imperativo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para você que acredita, não, é impossível o homem ser santo. É impossível mesmo. É impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Creia em nome de Jesus e persiga isso daí. Então, então ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço. Amém, amados? Esses santos não têm sido aperfeiçoados para ganhar dinheiro, como é a proposta de igrejas neopentecostais vagabundas que se dizem pregadoras do evangelho e que inculcam na sua cabeça que você tem que entrar em campanhas e despejar dinheiro lá para que de alguma maneira você seja abençoado com dinheiro também. Aquilo é um evangelho diabólico, é Satanás que prega aquilo. Quem prometeu alguma coisa material para as pessoas foi Satanás, prometendo inclusive para Jesus, lá no deserto, no dia da provação. Todas essas coisas te darei se prostrado me adorares. Nunca foi prometido nada disso por Deus a seu ninguém. Agora o Senhor tem prometido arrancar almas do inferno e transportá-las para o céu. E nós cremos nessa promessa e cremos verdadeiramente. Amém, amados? Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, há um serviço a ser prestado, um serviço a ser desempenhado, e é para isso que cada cristão foi chamado, amados. Amém? Esse é o chamamento. Para isso Jesus nos chamou. Ser cristão é desempenhar esse serviço. Ainda que você diga, pastor, mas eu não sei qual é a minha função. Eu já ouvi até de pessoa, pastor, eu não sirvo para nada. Eu digo, você que pensa, sabe de nada, inocente. Serve sim. Fique tranquilo. Mas seja homem, seja mulher de oração. Esse dom será descoberto em breve. E você vai se ver como cidadão ou a cidadã de mais utilidade nesse mundo, em nome de Jesus. Para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. É por isso que vivemos como igreja, é por isso que vivemos como um corpo. Porque um membro ampara o outro, um membro sustenta o outro, um membro ajuda o outro. O corpo inteiro funciona, anda, trabalha, se mantém vivo, exatamente em virtude do desempenhar das funções de todos os seus membros. Amém, amados? Corpo tem que ter cabeça, tem que ter ouvido, olho, nariz, boca, mãos, pés, órgãos internos, pulmão, coração, intestino, tudo funciona perfeitamente. Quando qualquer um desses membros tem um problema, o corpo inteiro sofre. Amém, amados? Quando os membros dessa igreja, o membro da igreja do Senhor apresenta algum problema, sofre ele, e sofrem todos os membros da igreja também. Ninguém se alegra com a dificuldade de nenhum irmão. Ninguém se satisfaz com o mau desempenho espiritual de algum irmão. Sofre um, sofrem todos. Se alegra um, se alegram todos. Amém, amados? Verso 13. Até que todos, até que quem? Opa, olha. Não é que no meio desses membros um se desenvolve muito, o outro mais ou menos, o outro um pouquinho, o outro cresce igual o rabo de cavalo para baixo, cada dia que passa piora mais. Não é assim que funciona. O objetivo é que todo o corpo trabalhe junto a fim de que todos cresçam, todos se beneficiem. O objetivo é claro, todos cheguem, ou todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé, amados, é porque há uma só fé. Está aí também, capítulo 4, aí, versículo 5, ó. Pode ver aí, há uma só fé. Por que as pessoas creem com tanta divergência? Eu não creio nisso aí não, eu creio é assim. Nisso aí eu já não creio. Olha, de vez em quando a pessoa, ela descreve Deus para mim. Me perdoe, amados, quem não está acostumado a me ouvir pregar, mas não há uma atitude tão arrogante num ser humano quanto dizer, olha, eu não acredito nisso aí não, para mim Deus é assim, Deus é desse jeito. Querido, Deus não é do jeito que você quer que Ele seja. Deus não é do jeito que você pensa que Ele é. Deus é o que Ele é.
e não o que você quer que ele seja. As pessoas estão construindo um Deus para si. A gente apresenta a mensagem do Evangelho, as determinações da palavra de Deus, e se depara com alguém dizendo essa loucura para nós. Não, eu não acredito nisso não. Não, Deus não é assim não. Olha, pastor, para mim que Deus é assim. Não, o que ele é para você não interessa, meu irmão. Interessa o Deus que ele se revela para nós. Nas Escrituras, o que ele diz que é, e não o que você pensa ou que você queira que ele seja. É muita prepotência, amados, muita arrogância. E olha que o que a Escritura Sagrada revela dele para nós é uma pontinha de agulha em vista da grandeza que realmente ele é. E dentro de tão pouquinho que ele nos revelou, a gente ainda quer inventar mais alguma coisa? O aperfeiçoamento dos santos para o serviço do Senhor, até que todos cheguemos à unidade da fé. É preciso que todos creiamos na mesma coisa, todos tenhamos a mesma fé, depositemos a nossa fé no mesmo ser, tenhamos as mesmas convicções, aguardemos a volta do Senhor todos juntos, e que em todos os dias de nossas vidas estejamos juntos, encorajando, amparando, suportando uns aos outros em amor, aguardando pacientemente a volta do Senhor, ou o nosso encontro com Ele em definitivo, por meio da nossa morte. Já que nós não nascemos para semente, nenhum de nós. Ou o Senhor volta e nos carrega daqui arrebatados, ou nós vamos experimentar a morte logo, logo, para nos encontrar com o Senhor. Amém, amados? Amém. Alguém diz, mas eu não quero morrer, não. Eu também não, querido, mas não tem outro jeito. Querendo ou sem querer. E além, que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos. Olha só o verso 14, como pega pesado. Aí o camarada cria uma igreja, coloca a placona lá, Jesus é Senhor, coloca um cabo engravatado, ou com uma golinha clerical dessa aqui no pescoço, tanto faz, não tem a menor diferença, e começa a chamar pessoas com as propostas mais esdrúxulas. Pare de sofrer, vem fazer a campanha aqui, pega a rosa amarela, é o sal grosso, é o cajado de Moisés, é o tijolinho santo, é a pedra, é o óleo de Israel, é o sabonete de sebo de bucho de bode do Monte Sinai, e o galho de arruda, o diabo a quatro, e o povo vai. Porque a proposta é acabar com o sofrimento, e o que tem no meio da gente é gente sofrendo. O camarada promete que o sofrimento vai acabar, e você vai. Quando chega lá, você se depara com a situação que sempre tem que colocar um dinheirinho no envelope. E quanto mais dinheirinho tu colocar no envelope, maior será a tua fé. E se a coisa der certo, glória a Deus. E se a coisa não der certo, é porque tu não teve fé, a culpa é tua. Quantas e quantas pessoas já foram lá chorando? Eu vim, fiz a campanha. Você perdeu algum dia. Não, eu vim nas 7. Então algum dia tu não trouxe a oferta. Não, eu trouxe as 7. Inclusive até fiz um empréstimo no banco aí. Coloquei, mas não aconteceu nada. Então faltou fé. Quer dizer, de todo jeito tu está enrolado. E as pessoas creem nisso. E elas vão atrás disso. E rituais, uma macumbaria gospel que não tem fim. Não tem fundamento, não tem pé, não tem cabeça, não tem começo e também não vai ter fim, não vai acabar nunca. Até o último dia de existência desse planeta, esses charlatões da fé vão existir, vão enganar pessoas, vão ajuntar multidões em torno da mentirada deles, porque está aqui, amados, é bíblico. Astúcia com que induzem ao erro, são astuciosos. O objetivo deles é encher o bucho à custa da fé, quer dizer, uma fé deturpada, não está naquela unidade da fé, e da ingenuidade associada ao sofrimento das pessoas. Verso 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado
pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ai, queridos, Deus é amor. Deus é luz e nele não há treva alguma. Também a palavra de Deus. Fomos chamados para um exercício de fé constante, que não diz respeito a nada inventado por nós, ou que dependa de nossos próprios méritos, mas fomos chamados para conhecer a doutrina verdadeira e vivermos de acordo com o que essa doutrina determina. Nós, todos nós, sem exceção, temos um serviço a ser desempenhado no reino. E a única coisa que às vezes nos falta é descobrir qual foi o dom que o Senhor te deu, qual será exatamente o serviço que você vai desempenhar. Então logo você descubra, não perca tempo não, amados, mão à obra, mãos à obra. Não temos tempo a perder e não há espaço para relaxo no reino de Deus. Como disse o profeta Jeremias, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Fomos chamados para um serviço e esse serviço precisa ser excelente. Não perca tempo. Vamos trabalhar para o Senhor.